Minha rotina envolvia, em tempos normais, 2 a 10 idas à capital federal no ano. Numa dessas, chamei ela para ir comigo 2 dias antes. De pronto, ela resistiu. Cansado daquilo de chamar e não ser atendido nunca por ninguém que eu conhecesse, aquilo virou uma espécie de trauma, e então eu já esperava que ela não quisesse ir. Avisei a um amigo que sempre me hospedava que eu estava indo sozinho e que não iria dormir na casa dele porque faria um bate-volta no mesmo dia. Ele assentiu. Faltando umas 2 horas para a viagem, eu estava fazendo meu café da manhã quando meu celular vibra. Eram mensagens dela. Ela perguntava se ainda dava tempo para ir, se eu ia dormir lá e quanto era a passagem. Ignorei parte das mensagens e foquei no interesse dela em ir. Afirmei que passava na casa dela em 30 minutos para irmos. Ela consentiu, perguntando novamente o que eu havia ignorado. Não havia tempo. Ela morava bastante longe da rodoviária e eu precisava ir até a casa dela para formalizar a autorização com os pais dela. Corri. Meu semblante, antes sério, agora tinha um sorriso. 1000 ideias apareceram e eu queria muito apresentá-la para meu amigo. Dava para mostrar muita coisa para ela. Fui caminhando e respondendo ela. Ela disse que tomaria banho até eu chegar. Não era um tempo frio, mas ela perguntou se precisava levar blusa. Eu brinquei dizendo que, como ela era muito calorenta e gostava de frio, iria se sentir bem com 25 graus. Ela me corrigiu dizendo que odiava calor e disse não esperar que eu se lembrasse de algo que ela havia dito há quase 6 meses. Sorri. Minha memória afetiva é uma dádiva. Talvez seja a minha melhor e pior característica natural. Chego à casa dela. Seu pai estava saindo para o trabalho. O interrompi, cumprimentei e perguntei se ele liberava ela para a viagem. Ele jogou a peteca para a esposa, que estava dentro de casa fazendo café e ajudando ela com a mochila de roupas. Entrei, pedi autorização à mãe dela e segui para o quarto onde supostamente deveria estar dormindo a irmã dela, mas logo fui avisado de que a irmã estava na casa do namorado, então pude falar em voz alta. Você precisa de ajuda? Indaguei. Ela disse que já tinha arrumado tudo e que só faltava pegar a água. Fui até a cozinha, a mãe dela me fez perguntas sobre a viagem, sobre o que eu ia fazer e se eu realmente sabia andar na capital federal. Assenti e, como tenho autoestima baixa, justifiquei pergunta a pergunta. Autorizados, saímos. Ela se despediu da mãe no portão. Eu esperava lá de fora com a mochila dela nas costas. Quando ela tocou a calçada, agarrei a mão direita dela e entrelacei na minha esquerda. Avançamos até a rodoviária, conversando muito sobre a viagem, sobre o que eu iria fazer, sobre o tempo e alguns lugares que eu queria ver se dava para levá-la. Chegamos à rodoviária com cerca de 20 minutos de antecedência. Compramos a passagem dela e ficamos no terminal aguardando a chegada do ônibus. Pouco tempo depois, entramos. Ela gostava de janela, mas como a minha passagem era de janela, a dela era de corredor. Invertemos os lugares. Coloquei a mochila dela no bagageiro superior e sentei. Literalmente eu descansei. Olhei para o rosto dela. Aquelas bochechas em forma de maçã suplicavam por um beijo. Assim eu fiz. Ela completou com um beijo na boca bem gostoso e um sorriso no fim. Era meu deleite e minha perdição. Ouvimos músicas a gosto dela e eu dormi um pedaço da estrada. Quando chegamos à parada, no meio do caminho, fomos ao banheiro e comemos um risole de presunto junto com um refrigerante. Voltamos para o ônibus e a viagem continuou. Menos de 3 horas após o embarque, estávamos em solo da capital federal. Descemos na parada em frente ao Teatro Nacional. Atravessamos o eixo e fomos para a rodoviária do plano provar do pastel da rodoviária. Ela não enjeitou um caldo de cana. Eu fiquei no refrigerante. Tínhamos um pouco de tempo ainda antes do meu compromisso, então subimos vagarosamente pelo eixo monumental enquanto eu contava sobre coisas que vivia ali naquela área. Passamos na torre de TV e fizemos algumas fotos. Ela não gostava muito de tirar fotos, mas se sentiu à vontade para fazer ali. Fiquei contente com isso. Logo fomos para o shopping, onde eu teria um compromisso. Lá foi rápido. Em 15 minutos eu já tinha concluído. Dali partimos para o outro shopping ao lado. Passeamos. Ela gostava de olhar as vitrines e admirar tudo. Fazia alguns comentários engraçados e apertava minha mão de vez em quando. Em certo momento ela me deu um tapa.
Perguntei o que foi e ela jurava que eu tinha olhado demais para uma mulher que trabalhava na loja em que passávamos. Eu neguei. Ela assentiu. Acho que queria me testar. Depois de uns 40 minutos passeando no shopping, chegamos a uma sala com poltronas confortáveis e tomadas para recarga de celular. Havíamos passado na praça de alimentação e tomávamos uma casquinha cada um. Sentamos por lá e ficamos alguns minutos. Quando saímos, ela parou no alambrado central do terceiro piso do shopping e ficou observando lá embaixo. Ela ficou em silêncio. Tinha crianças brincando e muita música. Ela observava. Cheguei ao lado dela e me escorei no alambrado também. Ficamos lá até ela romper o silêncio. E agora? Vamos para onde? Ela questionou. Falei que pegaríamos um ônibus para nos encontrarmos com um amigo cujo eu queria que a conhecesse. E assim foi. Foi a primeira vez que ela andou de transporte coletivo intramunicipal. Assim como eu fiquei atônito na primeira vez, ela também. Ela enchia meu cérebro com perguntas através do olhar, e eu tentava responder algumas. Falamos das janelas, das portas, dos cobradores, dos valores das passagens e das campainhas dos ônibus. Chegamos até a parada próxima à casa desse meu amigo e ele nos esperava. O abracei e ela também. Fomos à casa dele e por lá almoçamos. Trocamos um papo muito bacana. Ela conheceu a noiva desse meu amigo e as duas ficaram conversando absurdamente. Pareciam íntimas. Sob votos de reclamação, fomos embora no início da tarde. Queria levá-la ao cinema, então partimos de ônibus novamente. Chegamos ao shopping e fomos assistir a um filme em cartaz. Compramos um chocolate, uma pipoca e 2 refrigerantes. No meio do filme, ela me pergunta por que eu gostava tanto dela, e eu, meio que surpreso, apenas repeti que gostava muito dela. Ela sorriu, me deu um beijo e se confortou novamente. Terminamos o filme e precisamos acelerar o passo para chegarmos a tempo na rodoviária. Tomaríamos o último ônibus. No caminho, vimos um violinista de rua tocar e ela deu algumas moedas na caixinha dele. Ele parou, perguntou se ela queria que ele tocasse alguma música em específico e ela disse que quem entendia de música era eu. Pedi uma internacional de sofrência. Ela adorou e até filmou. Diz que mostraria para a mãe. Começava a fazer sentido para ela aquela viagem. Quando queremos compartilhar as coisas com pessoas que gostamos, é porque está começando a fazer sentido para nós mesmos. Na rodoviária, faltando alguns minutinhos para o ônibus sair, ela quis comprar um fast food. Eu recusei. Mesmo assim, ela comprou para mim. Comemos no ônibus já e dormimos em seguida. Muitos quilômetros depois, acordamos. Estava tudo escuro. Não dava para saber onde estávamos, se faltava muito ou pouco. Mas pela hora, estávamos a 30 minutos da cidade. Puxei ela pelo ombro e a beijei. A mão dela deslizou sobre meu pescoço e desceu até minha barriga. Ela se ajeitou e, com alguns movimentos, colocou suas 2 pernas entre as minhas. Eu a segurei pelos braços e ficamos, enfim, numa posição confortável para desfrutarmos de beijos mais quentes. Ela tinha dificuldade para beijar e já tinha me dito isso. Eu tentava não ser tão grudento, embora amasse o beijo. Então, quando partia dela a iniciativa, eu tentava me deleitar. Quando na janela do ônibus começou a aparecer luzes, paramos de nos beijar. Ligamos os celulares. No meu, mensagens. No dela, uma ligação da mãe. Ela manda mensagem tranquilizando a mãe e dizendo que estava chegando na cidade. A mãe responde perguntando se queria que o genro a buscasse no terminal. Ela diz que não precisava. A mãe cogita. Talvez, se você quiser dormir aí no seu namorado e voltar amanhã, não tem problema. Mas juízo, acrescenta a mãe. Eu vejo o semblante dela melhorar. Ela me pergunta, eu posso dormir na sua casa hoje? Eu confirmo que sim, mas digo que precisaria pedir aos pais dela. Ela reage dizendo que a própria mãe deu a ideia. Aquilo era inédito. Eu nem sabia reagir. Ela mandou mensagem para obter a autorização do pai e conseguiu. Da rodoviária partimos para casa. Seria a primeira noite que passaríamos juntos. Seria a 3ª vez que ela ia ao meu apartamento. Eu não acreditava. Era uma evolução e tanto. Quando chegamos, tomei banho enquanto ela desfazia a mala. Depois ela tomou. Elogiou o banheiro, disse que era confortável e bonito. E veio para a cama. Ela botou um short longo e uma camisola de cetim. Sugeri uma massagem a ela e ela consentiu. Fiz a massagem nos pés, ofereci nas costas, mas ela se negou. Eu deixei o creme no banheiro e voltei para a cama. Ela me fez um cafuné no cabelo,
Nos beijamos, oramos juntos e fomos dormir. No dia seguinte, ela se levantou antes que eu. Escovava os dentes quando eu ainda acordava. Fiz um café e acompanhei ela até seu lar. Seus pais não estavam em casa, apenas sua irmã, que caçou o fato dela ter dormido fora de casa. Me mantive inerte, beijei-a e fui embora. Por muito tempo, eu me lembraria desta viagem e desta noite.